Há que se dizer que o problema de forma alguma são os aliancistas do PT, ou o problema de que o PT faça alianças. Mas alianças em torno de projetos e propostas que viabilizem os sonhos dos petistas e da população para a sociedade em forma de projetos e decisões efetivas que melhorem a vida do povo. Não é o que vem acontecendo há muito tempo. A questão que precipita meu posicionamento nessa noite tem a ver com a oferta feita pelo prefeito da cidade de que o PT aumente e intensifique sua participação no governo, aceitando ocupar uma secretaria de ponta com vias de reafirmar, no final das contas, seu apoio eleitoral ao prefeito. Como eu tenho a posição diversa da dos meus companheiros diante da compreensão que, uma vez aceita, essa secretaria vai apenas intensificar a aliança, até conduzi-la a um inevitável apoio eleitoral, não posso acompanhar esse movimento. Quando entendi isso, essa implicação entre a nova secretaria e o compromisso eleitoral, não ditos e não manifestos em decisão formal, mas aqui eu os coloco como posição política, como análise da conjuntura, quando eu entendi essa implicação entre a nova secretaria e o compromisso eleitoral, quando entendi que o PT iria minguar totalmente as suas possibilidades de saída, depois de um acordo onde se comprometeria mais ainda a administração adentro, passei a pensar junto com meus companheiros em como agiríamos para não sermos hipócritas, aceitando a ampliação de uma aliança para permanecer exercendo esse mandato, sem considerar que a posição partidária como um todo estaria fatalmente perdida. A única opção era esta: declarar publicamente a nossa proposta ao partido, reclamar valores antigos de luta do PT e trazê-los ao primeiro plano da ação política através de um ato que merece sim uma breve menção de coragem. Sou um vereador suplente e, embora haja inseguridades jurídicas no licenciamento de André Diniz desta casa, já apontadas e que serão discutidas no tempo certo, a ameaça que sofro é seu retorno, por tratar-se ele mesmo de um aliancista. André pode voltar para que eu não seja mais vereador. Se isto acontecer, será lamentável, será um tiro na democracia, será um cala-boca, porque não há nenhuma outra razão para André Diniz voltar à Câmara, deixando de ser representante da ministra da República em todo o estado do Rio de Janeiro, como no Espírito Santo, que não seja tornar-se ele mesmo o personagem, o avatar que salva a aliança partidária com Jorge Roberto desse duro golpe. A partir de hoje, a bancada do PT passa a estar na vanguarda da defesa da candidatura própria, na vanguarda do próprio partido, com 2 vereadores fora da base de sustentação e apenas um vereador mantendo seu apoio ao governo. Gosto do André e sou seu companheiro de partido, mas se sua motivação de retorno for prejudicar minha livre manifestação de opinião, pois que venha. Eu deixarei de ser vereador para me tornar um militante sem cargos e honrarias. E essa discussão que faremos será uma discussão honesta entre pessoas que se gostam, mas que têm uma visão diferente sobre a realidade. Eu deixarei então de ser vereador, mas prosseguirei emitindo minha opinião após o debate jurídico. E a cidade saberá que essa motivação política para o retorno é lamentável e ilegítima, uma vez que foi o próprio André quem se licenciou, sabendo que seu suplente assumiria e teria posições próprias. E André Diniz sabia muito bem quem era seu suplente antes de tomar a decisão de deixar a Câmara. Caracterizará uma tentativa de controle de opinião sobre um outro mandatário e um rearranjo incoerente para salvar simplesmente a aliança. Não acredito que ele fará isso, porque acredito que André Diniz é um democrata de verdade e não apenas na hora em que concordam com ele. Por outro lado, caso respeite minha disposição oposicionista,
demonstrará respeito também por opiniões divergentes. Está nas mãos dele retornar ou não. Nas minhas mãos está apenas a necessidade urgente de fazer algo drástico diante do cenário de estagnação em que a aliança tem colocado o meu partido. Minha atitude é respeitosa em relação a todos os membros e instâncias do PT e quero reivindicar historicamente o mesmo respeito vindo da parte dos meus outros companheiros aliancistas, agora que divergimos. É fundamental que o PT esteja unido para enfrentar os desafios que se colocam para a cidade. Vou trabalhar sempre pela unidade do PT e minha intenção não é dividir o partido, mas unificá-lo ainda mais nos marcos de uma nova realidade construída a muitas mãos, um resgate histórico de mobilização social no PT. E se tivermos essa mobilização social incorporada à nossa prática do dia a dia, nos veremos em maus lençóis para tentar defender, não o Jorge Roberto simplesmente, mas seu governo. Se a aliança proposta não é de sustentação do governo, porque existem alianças de sustentação do governo, mas é para fazer o PT não ter candidato, como nos disse Jorge Roberto pessoalmente, quando estivemos em sua presença, em comissão formal do partido, para tratar das ideias petistas para a aliança, é necessário, portanto, antes que se avance nesse debate, que é pautado pelo próprio prefeito, realizar um balanço do governo até o presente momento. Antes de considerar se podemos rumar no sentido e direção de um candidato a prefeito em reeleição, devemos, portanto, por uso da lógica e da leitura de conjuntura, analisar se seu governo até aqui tem ido bem ou não. A partir desta constatação é que podemos decidir se vamos apoiar sua manutenção no cargo. No caso do atual governo, é este o diagnóstico real da situação. E eu listei 15 breves pontos de crítica. A omissão, desorganização e descaso em relação às tragédias de abril do ano passado e seus desdobramentos, com a ineficácia de aplicação dos recursos que pudessem dar a essas pessoas tanto um aluguel social digno, em formato de pagamento conveniente com as leis do país, naquilo que diz respeito à assistência social, quanto por outro lado, senhores vereadores e as pessoas que nos assistem, tanto em plenário quanto em casa, quanto por outro lado, dar solução definitiva para a questão dos desabrigados na cidade de Niterói. Reparem que eu não estou fazendo uma consideração de que Jorge Roberto é responsável pelas chuvas, mas estou fazendo uma consideração de que as ações do governo são inefetivas até aqui para nos responderem frente aos desafios que aquela grande tragédia que se abateu sobre Niterói colocam. Em segundo lugar, a parceria público-privada, entendida sob a nossa posição ideológica como privatização da Companhia de Limpeza Urbana da cidade de Niterói, posição essa que nosso partido, de maneira correta, enfrentar em seus fóruns e confrontar no sentido de fazer uma defesa de uma clean pública com serviço de qualidade prestado à população da cidade, sem ameaças de acúmulo de lucro por parte de empresários, quando se pretende, na verdade, prestar um serviço à população. Em terceiro lugar, a relação que continua sendo uma relação que nos deixa preocupadíssimos em relação ao mercado imobiliário e à ampla concessão de licenças para empreendimentos que desorganizam a vida na cidade de Niterói, seu transporte urbano e sua rede de serviços públicos, pressionando a cidade a ter uma piora na qualidade de vida nos mais diversos aspectos. A posição dúbia, essa não é uma questão municipal, mas uma posição dúbia ou titubeante, a meu ver, em relação à afirmação de um Caio Martins público, centro poliesportivo reformado, melhorado, ampliado para a Copa do Mundo, Olimpíada, como quer que seja, mas a manutenção da premissa de espaço público no Caio Martins. Em relação a este ponto, a dubiedade no governo municipal, e ela se manifesta na fala do próprio prefeito. Em sexto lugar, a desordenação do trânsito
e inclusive o não cumprimento do plano diretor de trânsito e transporte, que nós fazemos questão de defender aqui, que foi discutido em audiências públicas, inclusive, durante o governo de Godofredo Pinto.